Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo e hoje a gente vai continuar aqui com o nosso curso de cálculo 3 do período remoto e a gente vai falar de sistemas de EDOs lineares, né, que nem a gente começou da vez passada, só que ainda mais particular hoje a gente vai tratar de sistemas com coeficientes constantes, tá? Então, como que é a teoria por trás de como resolver esse tipo de sistema? Da vez passada a gente só viu um pouco da teoria geral, né, sem resolver nenhum sistema. Hoje a gente vai aprender a resolver alguns sistemas mais simples, né? Então a gente vai tratar desse primeiro sistema aqui, lembra que nessa notação já é a notação matricial. Esse x maiúsculo, na verdade, ele é uma matriz coluna de funções incógnitas, né? Então, imagina que você tem um sistema aqui que é linear pelo formato que ele tem e é homogêneo, né? Não tem aquele termo envolvendo mais uma função g de t aqui. Então, a equação é x' igual a ax, onde A é a matriz dos coeficientes do sistema, que, a princípio, né, na teoria geral, pode ser uma matriz onde todas as entradas dela são funções de t. Então, mas hoje a gente vai tratar do caso onde a matriz A, na verdade, é uma matriz de constantes. Todas as entradas dessa matriz A são números constantes. Então, como que é, né, um palpite para a solução desse tipo de sistema nessa situação, né? Então, como uma motivação, digamos assim, para uma solução para esse caso aqui, aqui na notação matricial, né, a vantagem é que é como se fosse uma equação só, né? Ela economiza a linguagem e dá a impressão de que é um sistema com uma função escalar, né? É um problema de dimensão 1. Lá no caso de dimensão 1, para a gente lembrar lá do iniciozinho do curso, se você tivesse uma EDO nesse formato aqui, y' de t igual a uma constante vezes y, quem que seria o tipo de solução, né, desse tipo de equação aqui? Então, aqui seria o quê? Uma função cuja derivada é um múltiplo escalar da própria função. Bom, então essa solução aqui, essa função tem que ser uma coisa do tipo exponencial, né? Então, t vezes a. E aqui, não só isso, você permite botar um grau de liberdade, que é uma constante, né? Então, qualquer constante vezes essa função aqui resolve essa equação. E aí essa constante você encontra uma vez que você determina, né, ou você especifica uma condição inicial para o problema. Então, isso motiva a você tentar fazer um chute aqui, né? Aqui, no caso, o azinho é o próprio azinho que está aqui, né? Então, é t vezes a, onde o a é a constante que acompanha o y. No caso, o a é uma matriz, então eu não posso colocar aqui um número, né? Não posso, desculpa, não posso colocar aqui a princípio uma matriz. Então, eu vou tentar repetir esse palpite colocando um número, que eu vou tentar determinar, e aí você vai perceber, né, que como eu vou colocar um número, então aqui, esse carinha aqui é e elevado a um número vezes t, onde esse número a gente vai tentar descobrir, tentando imitar esse palpite aqui. Mas essa coisa toda, exponencial de um número é um número. X de t tem que ser uma matriz coluna. Então, para isso ser uma matriz coluna, não faz sentido eu multiplicar e elevado a t por uma constante que é um número. Eu tenho que multiplicar por um vetor, né? Então, o palpite para a solução é exponencial de um número que eu não sei quem é vezes t, vezes um vetor constante, onde tanto esse número lambda quanto esse vetor v são coisas que a gente vai tentar determinar. Então, tanto esse lambda aqui quanto esse v, nós vamos determinar. Então, a ideia é essa é a cara do chute que a gente vai tentar. Vou pegar esse cara, derivar ele, jogar na equação e ver o que esse lambda e esse v tem que satisfazer. Então, essa é a conta que a gente vai fazer. E primeira coisa de tudo, né, eu preciso encontrar quem é a derivada, né, de x. Então, quem é o x' de t. Bom, para derivar esse tipo de coisa aqui, né, isso aqui é um produto, né? Então, e é um produto de uma função de t vezes, por mais que seja o v seja um vetor, esse vetor é um vetor constante. Então, se você quiser usá-la, por exemplo, o cálculo 2 e derivar termo a termo, você vai obter uma coisa desse tipo aqui. Na prática, vai ser a derivada da exponencial. Então, vai cair um lambda, vezes e elevado a lambda t, e aí vezes o vetor v de constantes. Tá? Então, essa é a derivada
do x. Então, para resolver a equação, substituindo na equação, vamos ver o que tem que acontecer. Então, substituindo na equação, qual é a condição sobre esses dois caras aí, né? Então, como é a equação, né? Como é o sistema? Então, o sistema é x' igual a vezes x de t. Então, isso aqui vai valer, né? No caso do nosso x, é lambda e elevado a lambda t vezes v igual a vezes x de t. De novo, x de t, por definição, é elevado a lambda t vezes v. Aí você percebe, bom, o termo exponencial, né? Ele aparece dos dois lados dessa equação aqui. A exponencial nunca se anula. Então, esse cara você pode simplificar. Isso aqui vai embora. E o que vai sobrar vai ser, vou escrever do lado direito a igualdade aqui agora, a vezes v igual a lambda v. Né? Então, essa é a equação que tem que acontecer. E essa equação está me dizendo o que o lambda e o v têm que satisfazer para uma função daquele tipo ser solução desse sistema de EDO. Aí você, bom, primeiro detalhe importante aqui é que esse vzinho, esse vetor de constantes, vai ser razoável supor que ele é diferente de zero. Eu vou dizer razoável porque se você fizer um palpite do tipo e elevado a lambda t e colocar vzinho igual a zero, a exponencial vezes zero vai dar x de t igual a constante igual a zero. Bom, constante igual a zero, eu sei que resolve um sistema homogêneo, porque ele é linear, né? O sistema é linear, a solução nula é uma solução desse sistema aqui, então não tem graça nesse caso. Eu já sei que a solução nula é uma solução do sistema. Então eu estou procurando soluções não nulas. Então eu estou interessado em uma solução desse tipo aqui, com v diferente de zero. Tá? Então, a gente pode supor aqui, supondo que esse vetor v é diferente de zero. Ora, mas isso significa algo, né? Então, esse vetor v é um vetor não nulo, tal que quando eu faço a matriz A vezes ele, dá um múltiplo desse próprio vetor. Né? Então, isso está dizendo para nós que esse vetor v, ele é um autovetor da matriz A, e tem o autovalor correspondente é o lambda. E lambda é o autovalor correspondente. Então, isso significa o quê? Significa que, para uma solução da forma e elevado a lambda t vezes v, para um cara desse tipo, né, na verdade, ser solução do sistema, necessariamente o lambda tem que ser um autovalor da matriz e o v tem que ser um autovetor associado a esse lambda. Tá? Então, essa é a conclusão que a gente tira aqui. Então, no final do dia, a gente está interessado, então, nesse caso, né? Então, estamos interessados para esse tipo de sistema nos autovalores e correspondentes autovetores da matriz A. Então, os autovalores e os autovetores vão nos dizer soluções desse problema homogêneo, né? A gente está resolvendo o problema homogêneo aqui. E então, beleza. Então, quanto mais autovetores e mais autovalores tiver, mais soluções eu tenho para esse sistema. Então, digamos que a gente está no caso ideal, né? O que é o caso ideal? Imagina que essa matriz A de coeficientes é uma matriz diagonalizável, ou seja, essa matriz A tem uma base de autovetores, né? Você encontra N vetores, que são autovetores de A e que formam uma base de Rn. E aí, digamos que cada um desses vetores está associado a um autovalor, lambda1, lambda2 até lambda_n, não necessariamente distintos, pode ser que tenha repetições aqui, né? Não tem problema o autovalor ter multiplicidade,
contanto que você tenha uma base de autovetores. Então, para cada um desses pares, né, o V1 e o lambda1, V2, lambda2, V3, lambda3, para cada um desses pares, você tem uma solução correspondente, né? Então, você tem N soluções para cada um, dadas, né, para esse sistema, para cada um desses autovetores que você colocou aqui. A afirmação que eu faço é: esse conjunto de N soluções aqui, ele, na verdade, é um conjunto fundamental de soluções do teu sistema. Ou seja, essas N soluções são linearmente independentes. Elas vão formar uma base para o conjunto de todas as soluções desse sistema homogêneo x' igual a vezes x. Por que isso? Bom, aí a gente verifica usando o critério do Wronskiano, que a gente já viu da vez passada, eu enunciei, né? E lembra, outro detalhe importante, é que basta analisar o Wronskiano em um T, e se naquele T o Wronskiano der diferente de zero, então pronto, o teu conjunto de funções é linearmente independente. Então, vamos lembrar aqui que o ponto conveniente, claro, é x igual a... t igual a zero, né? Então, em t igual a zero, o que cada uma dessas funções dá, né? Então, some o termo exponencial, fica e elevado a zero, que é 1. Então, x1 de zero vale o V1, x2 de zero vale o V2, e assim por diante, xn de zero vale o Vn. E para calcular o Wronskiano desse conjunto de soluções, no instante t igual a zero, né, a gente precisa calcular o determinante de uma matriz, onde em cada uma das colunas eu coloco justamente essas soluções aqui. Mas já que eu estou fazendo já em t igual a zero, o que eu vou ter que fazer é colocar, na prática, os vetores V1, V2 até Vn nas colunas dessa matriz. Ora, mas se V1 até Vn forma uma base do Rn, então esses n autovetores aqui, eles são linearmente independentes. Então, essa matriz quadrada cujas colunas são justamente esses vetores, esse determinante é diferente de zero. Né? E são um dos critérios para testar se um conjunto de n vetores é linearmente independente em Rn. Né? Então, isso aqui é diferente de zero, pois esse conjunto de vetores, V1 até Vn, é base de Rn. Ou seja, no t igual a zero, o Wronskiano desse conjunto de soluções é diferente de zero, e, portanto, esse conjunto de soluções aqui é um conjunto fundamental de soluções para o sistema x' igual a vezes x. Tá? Então, qualquer outra solução desse sistema de EDOs aqui tem que ser necessariamente uma combinação linear dessas x1 até xn. Né? Então, a gente vai usar isso num exemplo prático, lembrando da vez passada que eu já tinha introduzido esse exemplo aqui, agora já estou colocando ele na versão matricial, mas, no fundo, isso aqui era, né, se vocês quiserem ver qual que é a versão em equações, né, esse aqui era o sistema x' igual a x mais y, e y' igual a 4x mais y, que é o sistema que eu apresentei no começo da aula passada, tá? Então, matricialmente, o sistema é esse aqui, x' igual a vezes x, onde a matriz A é essa matriz aqui, 1, 1, 4, 1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar os autovalores e autovetores e tentar produzir soluções correspondentes. E ver se a gente tem uma base de autovetores, e aí a gente vai ser capaz de escrever quem que é a solução geral desse sistema aí. Então, quem são os autovalores dessa matriz A? E como que a gente faz, né, para descobrir isso? Vamos lembrar lá da álgebra linear. Então, primeiro de tudo, né, descubro quem é o polinômio característico dessa matriz, né, que, por definição, é o determinante da matriz A menos lambda vezes a identidade, né, ou seja, eu tiro lambda da diagonal principal e calculo o determinante da matriz correspondente. Então, no nosso caso, vai ser o determinante da matriz 1 menos lambda, 1, 4 e 1 menos lambda de novo.
determinante 2 por 2, é bem simples. Então, aqui vai ficar o produto 1 menos lambda, vezes o próprio 1 menos lambda, e menos 4, né? Então, eu posso escrever assim como 1 menos lambda ao quadrado, e esse menos 4 eu posso entender, por exemplo, como menos 2 ao quadrado. Eu vou fazer isso porque, em vez de expandir esse quadrado, né, desenvolver esse quadrado aqui, eu percebo que isso aqui é uma diferença de 2 quadrados. Então, eu posso usar essas relações de segundo grau aqui, né? E perceber que esse cara pode ser escrito como 1 menos lambda menos 2 vezes 1 menos lambda mais 2. Né? Diferença de 2 quadrados. Então, um menos o outro vezes um mais o outro. Né? Isso aqui é relaçãozinha de segundo grau. Então, isso aqui é a mesma coisa. 1 menos lambda menos 2, então fica menos lambda, e 1 menos 2 fica menos 1. Então, é menos lambda menos 1. E a outra parcela é menos lambda vezes 2 mais 1, que é 3. Vezes não, mais, né? Então, menos lambda menos 1 e menos lambda mais 3. Então, isso significa que os nossos autovalores, ou seja, as raízes, né, do polinômio característico, eu vou chamar de lambda 1 e lambda 2. Uma delas é quem quiser isso aqui, né? Quem quiser essa primeira parcela, menos lambda menos 1. Então, lambda igual a menos 1, né? Então, lambda igual a menos 1. E a outra parcela, o que quiser esse segundo termo aqui, né? Então, menos lambda mais 3. Quem quiser aqui é lambda igual a 3. Então, esses são os autovalores. Lambda igual a menos 1 e lambda igual a 3. E o que eu vou fazer agora? Bom, antes de continuar, né? É uma matriz 2 por 2 e tem dois autovalores reais e distintos. Lá da álgebra linear, a gente já sabe que automaticamente essa matriz A vai ser diagonalizável. Eu vou achar um autovetor para cada um desses autovalores. Por serem de autovalores distintos, eles já vão ser automaticamente linearmente independentes. E como eu estou com uma matriz 2 por 2, basta você ter dois autovetores LIs para ter uma base de R2. Tá? Então, a gente vai achar quem são esses autovetores agora associados para cada autovalor. Então, quem é o autoespaço, né? Então, quem é o autoespaço de lambda 1 igual a menos 1. Então, a gente volta lá, lembrando que a matriz A, né? Vou colocar aqui no cantinho, a matriz A é 1, como é que é mesmo? Esqueci. 1, 1, 4, 1. A matriz A, só para a gente não esquecer, 1, 1, 4, 1. Então, para achar os autovetores associados, eu resolvo um sistema, né? Então, o autoespaço de lambda 1 igual a menos 1, eu tenho que resolver qual o sistema linear. Então, o sistema eu tiro, no caso, lambda 1 igual a menos 1, eu tiro lambda na diagonal, né? Então, eu tenho que somar 1. Então, aqui vai ficar 2, aqui repete 1, 4, e aqui fica 2. Isso aqui vezes, você quer resolver um sistema, né? Um sistema homogêneo associado a essa matriz aí, x, y igual a 0, 0. Então, aqui a gente percebe de cara, né, que a segunda linha é múltipla da primeira. Então, basta você escrever uma das equações, que é 2x mais y igual a 0. E aí eu vou escrever, por exemplo, o y em função de x, tanto faz. Y igual a menos x e o x fica a sua variável livre. Então, isso significa que o autoespaço de lambda igual a menos 1, ele é gerado pelo vetor de coordenadas 1 e menos 2. Né? Então, coloca x igual a 1, o y correspondente a menos 2, então é gerado pelo vetor 1 menos 2. Então, esse é um autovetor associado ao lambda igual a menos 1. Faz o mesmo agora para o outro autoespaço. Então, o autoespaço de lambda 2, o outro autovalor é 3, né? Então, com lambda igual a 3, qual é o sistema que eu tenho que resolver agora? Então, eu vou ter que tirar 3 da diagonal.
tirando 3 da diagonal, vai ficar menos 2 aqui, 1 aqui, 4 aqui e menos 2 aqui de novo. Então, claro, as duas linhas são múltiplas, basta escrever uma das equações, né? Duas linhas, quando é 2 por 2, né? Uma das linhas sempre vai ser múltipla da outra. Então, a equação que vai sobrar é menos 2x mais y igual a zero. Então, nesse caso, eu tenho o y igual a 2x. E aí o x de novo, né? Estou escrevendo o x como uma variável livre. Então, isso significa que o alto espaço do lambda igual a 3, ele é o span do, né, o espaço gerado pelo vetor 1, 2 agora, dessa vez. Então, o outro é 1 menos 2 e esse aqui é 1, 2. Então, com os autoespaços correspondentes, né, deixa eu pular aqui, daqui a pouco eu volto para esse gráfico. Então, a gente tem as soluções, né? Então, portanto, temos soluções x1 de t igual a e elevado ao primeiro alto valor, que é menos 1, né? Então, é menos t, vezes o vetor v, que é um dos autovetores correspondentes ao lambda igual a menos 1, que é o que a gente encontrou lá, por exemplo, 1 menos 2. Né? Então, outra maneira de escrever, se você quiser, é e elevado a menos t e duas vezes, menos 2, né, aliás, menos 2 e elevado a menos t. E a x2, né, a segunda solução, associada ao segundo autovalor, é e elevado a 3t, e o autovetor associado que a gente encontrou é 1 e 2, dessa vez. E aí uma outra maneira de escrever isso, e elevado a 3t e duas vezes e elevado a 3t. E aqui o t é real. Né? Então, a gente tem duas soluções, e como eu falei, né, esses dois caras, o 1 menos 2 e o 1, 2, isso aqui forma uma base de R2, porque é uma base de autovetores. Logo, esses dois caras que a gente acabou de encontrar aí, né, esse conjunto x1, x2, forma um conjunto fundamental de soluções do nosso sistema homogêneo, né? De x' igual a A vezes x. Né? Então, portanto, a solução geral, né? Então, se a gente quiser escrever a solução geral, vai ser x de t igual a uma constante vezes x1 mais uma constante vezes x2, onde C1 e C2 são constantes reais. Ou, finalmente, a última maneira de escrever isso, então, x1, x de t, aliás, é uma constante vezes e elevado a menos t, vezes o vetor 1 menos 2, mais constante e elevado a 3t, vezes o vetor 1, 2. Tá? Então, essa daqui é a solução geral do nosso sistema de EDO dado pela matriz 1141. Tá? Então, isso é como resolve o sistema em geral, né? E aí, o que eu fiz aqui, né, é melhorar um pouco aquele desenho que a gente tinha feito da vez passada, que é o chamado campo de direções, né, do sistema. Então, a gente já tinha feito a parte das flechas, e agora o que eu fiz a mais aqui é o seguinte. Então, você percebe que tem duas retas aqui em azul. Essas duas retas são as retas na direção dos autovetores, tá? Então, uma delas está na direção do vetor de coordenadas 1, 2, e a outra está na direção do vetor 1, menos 2. Tá? Então, essa daqui é 1, 2, e essa aqui é 1, menos 2. E as duas primeiras soluções, que são a x1 e a x2, né? Percebam aqui, ó, é uma constante não, mas é um número, né? Que é dado por uma exponencial, então é um número positivo, vezes um vetor.
Então, quer dizer, são múltiplos do vetor 1 menos 2. E aqui embaixo são múltiplos do vetor 1, 2. Então, essas duas soluções, se você desenhar a imagem delas, pensa que elas são uma curva, né? Uma curva em R2, as imagens delas são semi-retas. Por que são semi-retas? Porque os escalares que estão multiplicando esses dois vetores são exponenciais, então são sempre positivos. Então, a solução, por exemplo, a solução, vamos desenhar primeiro x2. A solução x2, aqui nesse desenho, então se a gente quer desenhar, por exemplo, onde que está a imagem dessa solução x2, né? Então, onde que ela vai estar? São múltiplos positivos do vetor de coordenadas 1, 2. Então, aqui no nosso desenho, o 1, 2 é esse vetor aqui, que está nessa parte dessa reta azul, e aí você está pegando múltiplos positivos dele. Tá? Então, essa vai ser esse trecho verde é essa semi-reta. E outro detalhe importante é que, como é e elevado a 3t, é uma exponencial, é um número positivo sempre, isso aqui nunca dá zero. Então, na realidade, esse verde aqui, ele não inclui a origem, tá? É uma bolinha aberta ali na origem. E conforme o t aumenta, outro detalhe importante, conforme o t aumenta, e elevado a 3t aumenta mais ainda, então isso explode, né? Então isso significa que essa reta, essa solução, esse verdinho, ele acompanha essas flechinhas aqui, né? Ele, quer dizer, ele está indo lá para cima, ele está indo em direção ao infinito. Já para a solução x1, também são múltiplos positivos, porque ainda é uma exponencial, só que na direção 1 menos 2. Então, você vem aqui embaixo, desenha o vetor de coordenadas 1 menos 2, então é 1 para a direita e 2 para baixo, vai ser esse cara aqui. Só que a diferença agora, e de novo, né, também, como é uma exponencial, não inclui o zero, isso aqui nunca dá zero, então também é uma bolinha aberta aqui na origem, só que a diferença é que quando t aumenta, e elevado a menos t decresce. Isso aqui tende a zero. Então, essa solução aqui, ela aponta na direção da origem, igual essas setinhas estão dizendo aqui, ó. Ela vai em direção à origem, ao invés de se afastar da origem, igual a outra solução. Já esses outros desenhos, né, essas curvas que estão aqui, são outras soluções desse sistema que eu desenhei aqui, que são dadas como? São dadas por algumas combinações lineares, né, dessas duas soluções x1 e x3. Então, essas x1 e x2 são dadas por semi-retas, mas as outras não vão ser, né? Então, tem curvas aqui, né, que você obtém fazendo combinações lineares dessas duas primeiras. E aí você vê, né, que você melhora o desenho, você pode desenhar mais curvas e ver com mais clareza como que são as soluções desse sistema. E as setinhas, né, o campo de direções dizem para onde elas estão indo, né? Você acompanha, digamos, o fluxo, digamos assim, te diz para onde essas curvinhas estão indo no futuro, tá? Bom, então era isso que eu queria falar hoje. Na próxima a gente continua com mais sistemas. Obrigado a todos e até a próxima.